A pedido do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a votação de 2 projetos que buscam equilibrar as relações entre pagadores de tributos e a Receita Federal. A gente vai tentar entender um pouquinho mais e, para isso, convidamos o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Capaz. Bom dia, muito obrigado pela entrevista. Olá, bom dia a você e aos ouvintes. Sempre que a gente ouve falar nessa relação, tende a imaginar que o contribuinte está em desvantagem. Faz sentido, Emerson? Olha, depende da análise que se fizer, porque esses projetos de lei que foram adiados são projetos que tratam de devedores contumazes. O que são esses devedores contumazes? São aqueles que entram em determinados setores, onde normalmente a tributação é muito alta, para sonegar. E com isso, ao sonegarem contumazmente, ou seja, sonegarem como forma de competir, eles acabam criando uma concorrência desleal com os setores que recolhem tributos. Quando você consegue ter algum tipo de julgamento, eles entram com liminar na justiça, passam para serem devedores ativos da União e essa dívida jamais é conseguido receber. E aí cria um buraco entre quem paga e quem não paga tributos. Você não consegue caracterizar esses devedores contumazes porque esta legislação ainda não foi aprovada e são bilhões e bilhões de reais que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos, onerando o governo, que não recebe, e as empresas que não conseguem competir, porque acabam tendo uma dificuldade quando a diferença, por exemplo, no caso de combustíveis é de 20%, 25% na forma da tributação. E olha, para você ver, há 5 anos este projeto está para ser aprovado. Um deles, que é o projeto de lei 164/22, que está no Senado, não consegue passar na Comissão de Constituição e Justiça. Ele é travado. E a pergunta que se faz é por que um projeto tão importante, quando o governo precisa mais arrecadação, em vez de cobrar de quem paga para cobrar de quem está sonegando como forma de competir, por que esse projeto não anda? Agora, Emerson, para ficar ainda mais claro, a gente está falando, quando você menciona o nome do projeto, desses devedores contumazes, estamos falando de empresas. Eu acessei aqui um levantamento para dar dimensão dessa renúncia compulsória, digamos assim, fiscal para o governo. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, apontou que lá em 2022... deixaram de ser arrecadados cerca de 136 bilhões por causa desses impostos não pagos. A gente está falando de grandes empresas, empresas de qualquer tamanho. Essa situação não inclui nós, devedores, pessoas físicas, por exemplo? Claro, boa pergunta e uma boa colocação você mostrar esse levantamento que foi feito pela CNI. Nós debatemos isso num seminário, num evento grande onde está a CNI, Fiesp e Firjan. Você imagina, 137 bilhões de reais deixam de entrar aos cofres públicos. O governo está se matando aqui para arrecadar 30, 40 bilhões, 20 bilhões, arrumou uma encrenca com uma MP enorme aí nos todos os setores produtivos que há, esses já pagam. Então isso é importante de ver o volume que está por trás desse projeto e os interesses que estão por trás de não aprovar isso. E, obviamente, não é para pessoa física e nem para pequena empresa. Médias grandes empresas, a Receita Federal fez um levantamento que se você hoje conseguisse caracterizar os devedores contumazes, isso daria um universo de 0,005% do total de empresas. 900 empresas no Brasil inteiro, considerando os milhões de empresários que existem. Então, é importante porque o rombo que essas pequenas quantidades de empresas causam é trilionário, e principalmente na dívida ativa da União. Vilela? Emerson Capaz, um bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Capaz, com relação a essa situação do devedor contumaz, você entende que há uma falta de compreensão por parte do governo, por parte de outros setores, da importância de se disciplinar essa questão e de se coibir essa prática que, como você bem colocou, é uma prática feita por determinados maus empresários, até como uma estratégia de negócio, uma estratégia de sobrevivência? Vilela, não é desconhecimento. Como eu disse, o projeto mais importante, que é um projeto de lei, ele regulamenta um artigo da Constituição, que é o 146A. Esse artigo, para regulamentar, precisa de um projeto de lei complementar.
A senadora Ana Amélia, em 2018, colocou esse projeto para votar. Ele tramitou, passou por todas as comissões do Senado. Quando ele ia entrar em plenário, o Rodrigo Pacheco recebeu um recado no governo anterior e dizendo: esse daqui você não coloca para votar. Por que isso? Qual o interesse de não colocar para votar? Estava terminando a última legislatura, o senador, ex-presidente da Petrobras, João Carlos Prats, transformou esse projeto, melhorou esse projeto e criou em cima dele um substitutivo 164/22, que foi para a Comissão de Constituição e Justiça, tendo a relatoria o senador veneziano Vital do Rego, que é vice-presidente do Senado. Pois bem, o senador veneziano não consegue, até hoje, depois de 1 ano e meio, colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o senador Davi Alcolumbre é o presidente, e ele é o vice-presidente da casa. Então, não é falta de compreensão. Isso envolve grandes empresas que transformam-se no crime organizado. É o crime organizado que está por trás desses grandes devedores. No setor de combustíveis, nós acompanhamos muito bem isso. Eles estão crescendo. São a 5ª força de distribuição de combustíveis no país, com quase 1.000 postos. Isso não é permissível, isso não é possível no Brasil. E isso só é possível de combater quando a Receita tiver a possibilidade de caracterizar eles como devedores contumazes. Muito bem, nós conversamos com o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Capaz. Muito obrigado pela entrevista e boa sexta-feira. Eu que agradeço. Bom final de semana a você e a todos que estão nos ouvindo.